porque na época das eleições a gente só falava de Bolsonaro, de esquerda e direita, de que... tentando preservar certos princípios e valores que estavam sendo deturpados, né, cara? Aí agora... Deu um desgaste do caramba, não deu? Emocional, a gente vê gente que a gente gostava, né, abraçando a causa e... É verdade. Parece que deu uma certa aliviada agora. Aí agora meio que relaxou assim. Porque o mito morreu, agora é o ser, né? Isso, o real entrou. Ele tem vida própria e vai ser. O mito faleceu e agora veio o real aí, né? Deixa que tem asa, tem pernas, né? Acabou. O pessoal se recolhendo já tá começando. Primeiro pum que o mito solta, pronto, acabou. A gente queria segurar com a mão. Desmistifica tudo. Demora não. Mas agora então, já que a gente voltou pro real, né? Isso. Vamos conversar sobre o real. E eu queria convidá-los a gente vai refletir sobre um trecho. Acho que, né, estamos chegando, essa vai ser a nossa última reunião de dezembro, tá? Até o nosso amigo Cláudio aqui levantou a pergunta. Possivelmente estaremos voltando na segunda semana de janeiro. Na segunda semana de janeiro. Isso porque final de semana que vem já estamos em véspera de Natal, né? Já, né? Então, se a gente já pegar o nosso calendário aqui, dezembro, janeiro, não, podemos trabalhar, vai ter o primeiro final de semana que ainda vai ser dezembro, já podemos trabalhar com a ideia do primeiro final de semana de janeiro, que vai ser dia 6 de janeiro. A gente já vai poder estar de volta aqui, beleza? Aí, mas obviamente vai sendo avisado no Face, no nosso grupo do WhatsApp e tá tudo certo. Sim. E com inúmeras influências atravessando a gente em todas as direções, né? Dentre elas, o Marcos Vinícius aqui citou uma das que se tornou bem presente nesse mês de 2018, nas eleições, com as intensidades que moveram as animosidades em jogo. Por outro lado, eu gostaria de puxar uma reflexão acerca de uma ponderação que eu creio que seria muito bem-vinda a gente entender como sendo aquilo, né, que nós poderíamos esclarecer como um dos principais obstáculos para o nosso crescimento interior. O que eu estou querendo dizer por crescimento interior? Crescimento interior é a relação do eu com o Pai do lado de dentro. Essa foi a obra de redenção de Cristo, promover essa conexão. Todavia, existem obstáculos que se impõem na relação com o indivíduo e que desconectam o indivíduo com o Pai que habita do lado de dentro de todos nós. De todos nós. Um dos grandes obstáculos são os vínculos que a gente estabelece. Isso porque, pelos efeitos psicológicos que os vínculos estabelecem na relação, a gente atribui a esses vínculos boa parte das expectativas, boa parte das carências, boa parte da credulidade acerca daquilo que a gente busca como estabilidade, como que vindo por intermédio do outro. Quem é esse outro? Ora, frequentemente esse outro ele vai começar sendo nosso pai, nossa mãe,
ou quem cumpra essa função paterna ou materna no curso da vida de uma pessoa. Posteriormente, isso tende a ser transferido para outras instâncias, como, por exemplo, a própria igreja. A igreja, ela cumpre o arquétipo da mãe, porque ela é aquela que acolhe, que confere um laço de pertencimento e vai dando ao sujeito a sensação de que ele saiu de uma interação dual mãe e filho e foi promovido para uma instância superior, porque agora ele está inserido dentro de um grupo. E de um grupo que, quanto mais possua a sua fama, quanto mais possua o seu status no meio do todo, vai trazendo para o sujeito uma sensação de validação, de legitimidade. Quando não é o grupo, vai passar a ser o trabalho. E dependendo da instituição a que o sujeito está vinculado, ele vai inclusive construindo a sua concepção de eu. Eu sou realizado, eu consegui atingir os planos que eu tive para a minha vida. Tudo isso são leituras, são significações. Todavia, pelo peso e pela ênfase que isso confere no modo como o sujeito se relaciona com esses grupos, com essas pessoas, com essas instâncias, ele vai forjando a sua identidade baseado numa relação sempre exterior. Sempre exterior. E aí, frequentemente, ele tem a chance de se reconectar com o pai que habita dentro, ou quando ele é demitido, ou quando ele é roubado dentro da igreja, né? Ou quando ele sofre uma decepção séria e ele percebe que aquele grupo não é a representação idílica que ele estava projetando na relação com aquele grupo, ou quando ele chega num determinado patamar da vida onde pai e mãe já não conseguem dar total suporte para aquilo que ele planeja, para aquilo que ele busca e para a singularidade do caminho dele conforme vai se assumindo na própria vida. E aí é que ocorrem as crises existenciais. Afinal de contas, quem sou eu? Para que eu vivo? Se aquilo que eu concebia como sendo a minha relação com Deus, se aquilo que eu concebia como sendo o meu papel na sociedade, se aquilo que eu concebia como sendo o meu porto seguro. Você vai para Facebook, eu costumo assistir uma porção de colocações que, tudo bem, concordo que muitas delas já viraram repetitivas e clichês, mas a própria colocação das palavras, elas são indicativas do modo como o sujeito está vinculado àquele objeto, ainda que aquele objeto seja uma pessoa. Vocês já viram assim, muitas referências à mãe falando assim, minha rainha, minha rainha, ou foto de família colocando, esse é o meu porto seguro. Porto seguro, esse é o porto seguro. A gente cria essa vinculação de expectativa sempre para o lado de fora. Só que agora eu quero ler um texto, que esse texto aqui, ele foi muito pervertido pela própria religião. E é aqui que a gente quer, de repente, eu trouxe essa introdução para a gente poder entender o que a gente vai ler, e quando a gente lê, a gente já vai começar a pegar o espírito da coisa, mas a gente vai precisar também ressignificar um condicionamento interpretativo que nós herdamos do tempo em que nós passamos da igreja e que criou uma hermenêutica altamente tendenciosa para a compreensão dessas passagens. Aí você vai em Mateus, no capítulo 10, e a gente vai começar a partir do versículo 34. Em Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 34. Aí diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz,
mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achará. E aí eu pulo e vou lá para Lucas, que é um verso similar ao que nós vemos. No capítulo 14, no verso 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida. Lucas 14, agora estamos no versículo 26. Não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo-lhe condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A primeira reedição que a gente vai ter que fazer como boa compreensão do que nós acabamos de ler aqui, é de que a igreja se colocou como a porteira do reino dos céus. E ela não só não entra, mas impede as pessoas que querem entrar de acessar no reino dos céus. E por que essa metáfora é pertinente ao papel que a igreja como instituição cumpre na vida de muitas pessoas? E a gente não precisa ir longe, porque não é só a igreja evangélica, não. Isso é o espiritismo, isso é o catolicismo, tudo que se estabeleça como religião. Porque se eu for parar aqui também para fazer um desdobramento de tudo quanto se está encontrando desse João de Deus que vocês estão vendo aí, isso tudo aí tem ressonância abundante dentro da igreja evangélica, porque isso é uma fenomenologia psíquica. Não estamos falando de nada espiritual. Tudo, como dizia Friedrich Nietzsche, humano, demasiadamente humano. O fato é que o entendimento do que a igreja fez como interpretação do que a gente acabou de ler, é que ela arrogou-se a pretensão de ser o reino de Deus. O reino de Deus é a Igreja Batista X. O reino de Deus era a Assembleia de Deus que você frequentava. O reino de Deus era a Igreja Presbiteriana que você ia. O reino de Deus passou a ter paredes, passou a ter tijolo, cimento. O reino de Deus passou a ser uma instituição chancelada em cartório. Isso é o reino de Deus. Em outras palavras, novamente, aquele obstáculo que se interpõe, dificultando o sujeito de se conectar com Deus do lado de dentro.
porque algema a atenção e as interpretações do sujeito para incutir uma credulidade equivocada de que a conexão dele com Deus, ela é estabelecida do lado de fora. Então ele tem que estar frequentando alguma coisa, ele tem que estar num compromisso moral com uma determinada cadeia de critérios comportamentais. Ele tem que estar, de alguma forma, produzindo visibilidade nos vinculamentos e nas relações dele com aquilo que se relacione com o sagrado, para então ele ter satisfeito dentro de si de que ele está atrelado a alguma coisa que diga respeito a Deus. Ledo engano. Ledo engano. Essa deturpação que a igreja fez, aí ela pega essa interpretação do que a gente acabou de ler aqui, e qual eram os resultados disso daí? Aí você via pastor se entregando ao ministério e esquecendo a família, porque eu tenho que aborrecer mulher, eu tenho que aborrecer filhos, porque o reino de Deus é essa, né? É esse treco aqui, é essa relação aqui. E aí quanto mais o sujeito se entrega para a obra ali, mais ele esquece os vinculamentos e relações outras que ele tinha com a família do outro lado. Sem falar nos crentes carolas também. É corban, não é isso? É o corban total. É o corban total. O dízimo aqui vai limpinho, enquanto a assistência que eu deveria aos mais próximos eu deixo em aberto, porque esses é que eu tenho que aborrecer, porque a ideia de reino de Deus dele é uma ideia palpável. Ele é discípulo dos próprios sentidos. E a relação de Deus com ele é com tudo aquilo que se vê, que se toca. E Deus está do lado de fora, enquanto ele não percebe que ele está desconectado de Deus que habita dentro. Lucas capítulo 17. Perguntaram para Jesus: ora, pois, quando virá o reino de Deus? E o que Jesus responde? Isso era português? Ora, pois. Ora, pois. Ora, pois. Quando virá o reino de Deus? E o que Jesus responde para ele? Uma aparência exterior. O reino de Deus não vem com visível aparência, porque o reino de Deus está onde? Dentro de você. No Largo do Picão, próximo à Monte de Casa, entendeu? Isso, no segundo andar, isso, na Travessa da Amizade, número, já até esqueci, 15. número 15, Travessa da Amizade, número. O reino de Deus está dentro de vós. Olha o esforço que Jesus vai trazendo para convocar a atenção do sujeito para lá. E é só nessa concepção que a gente consegue ter um entendimento saudável para o que a gente acabou de ler. Porque, senão, em nome da religião, em nome da denominação que a gente carrega, a gente vai ser as piores pessoas que existem na face dessa terra, cruéis para com aqueles que a gente decide viver junto, morar junto e cuidar. Porque no compromisso com aquilo que a gente estabelece ser de Deus, a gente se distancia, a gente condena, a gente se afasta. E a gente acha que se essa pessoa até quisesse se relacionar com a gente mesmo, ela tinha que seguir o mesmo caminho que a gente. Porque senão, do contrário, é a gente que se contamina se a gente abrir mão dessa nossa relação com a instituição para se relacionar com elas. Não foi isso que Jesus quis dizer. O que Jesus quis dizer é que pai, mãe, irmãos, filho, filhas e todas essas instâncias podem ser obstáculo, e eu diria para vocês, frequentemente o são, na maioria das vezes, para impedir a sua conexão com Deus do lado de dentro, não do lado de fora. Não do lado de fora. Pelo amor de Deus.
Eu jamais gostaria de ninguém tendo problema com a sua família por conta de vir para aqui. Tolo engano que te leve a um desperdício de energia para remar numa maré que não vai te levar a lugar nenhum. Agora, quando determinadas relações se impõem com a gente, pelo modo como elas cobram a gente, pelo modo como elas tentam enquadrar a gente, pelo modo como elas relativizam a gente pelo passado que a gente teve, pelo modo como elas tentam sequestrar a gente moralmente, por aquilo que a nossa própria singularidade de alguma forma espante, de alguma forma tire delas a doença do controle, da presunção que elas sempre pensaram em ter em relação a todos os membros familiares. Isso daí interfere naquilo que, por exemplo, Jung chamava de processo de individuação. E a gente frequentemente tem uma facilidade imensa de se desvencilhar desse tipo de pressão quando se tratam de terceiros, amigos e pessoas e conhecidos, colegas de trabalho, mas geralmente quando a coisa descamba para o ambiente familiar, a gente negocia a nossa melhor versão. A gente negocia a emancipação do medo. A gente negocia a nossa disponibilidade para colocar o pé do lado de fora daquilo que sempre foi um condicionamento da cultura familiar. Um condicionamento da cultura familiar. A gente negocia de colocar o pé porque a gente idolatra determinados vínculos, tendo uma leitura sobre eles como eles sendo a nossa base. Como eles sendo a nossa base. Olha, meus amigos, tá? Eu estou sendo filmado para tudo quanto é canto e possivelmente eu tenho familiares me assistindo. Eu diria para vocês, olha, eu amei o meu pai, Deus o sabe. Deus o sabe que eu amei meu pai. A minha mãe, pessoa querida que eu amo. Amo estar com a minha família. Amo. Vivo aí, tá? Minha esposa e meu filho estão aí dentro da sala. Eu os amo. Mas a minha família não é a minha base. Não é a minha base. A minha família é a minha família. A minha família. Para quem eu zelarei e por quem eu tenho a alegria de poder dar o meu melhor para a gente crescer junto. Mas a minha base eu não vejo e eu não toco. Os meus sentidos não o pressupõem. Os meus sentidos, não. Tato, visão, audição, não o pressupõem. A minha base, eu creio. Eu creio. Num compromisso para além dos meus sentidos. João capítulo 14, Jesus conversando com os discípulos de que importava de que ele fosse entregue na mão dos homens. E os discípulos começam a falar com Jesus o tal do deixa disso, para com Elsa, aí não vai ser bem assim e tudo. E o que Jesus disse para eles? Vocês se dispersarão e me deixarão só. Veja se aquele grupo de amizades fosse a base de Jesus. Mas Jesus vira e diz, só porém eu nunca estarei, porque o Pai está comigo. Agora aponta onde que estava o Pai ali. Cadê o Pai? Isso, inclusive, mais para frente, o próprio Filipe, meu xará, pergunta a ele, mestre, mostra-nos apenas o Pai, isso nos basta. Cadê o Pai? Consegue entender a direção da conexão que está sendo proposta aqui? Por que eu estou falando isso, gente? Porque nós estamos numa sala aqui com uma concentração de urânio enriquecido da parte de Deus. Sabe? Da parte de Deus.
do que você pode fazer, do que você pode empreender, do que você pode botar a mão para frutificar. Mas existem inúmeras amarras e condicionamentos que travam, que cerceiam, que agrilhoam, que algemam e que vai colocando a gente numa formação de compromisso com tradições familiares, com o olhar de terceiros, com determinadas expectativas, com fantasmas criados em traumas lá de trás. E a gente não se conecta com essa videira verdadeira, que não consiste de denominação, não consiste de instituições, não é palpável, não é um lugar, não é um endereço. Está dentro de vós. Está dentro de vós. Agora, quem exercita isso? Quem suporta a insegurança de caminhar por um caminho que não foi aconselhado por nenhum familiar e exercita o domínio da insegurança que é produzida, contrapondo ela apenas pela fé naquilo em que você entendeu que é o saudável a fazer, que é o saudável a percorrer. Essa fé que te coloca na contramão dos teus próprios sentimentos. Isso daqui é uma proposta que vai para além dessa sintomatologia que a gente geralmente vê dentro das igrejas, sendo deturpado acerca do que Jesus disse, onde o sujeito, quando vira crente, fica um chato de galocha, que a família toda não suporta, o cara só fala em Deus, um disco rachado, e aí quando o sujeito começa a ser recriminado dentro de casa, aí ele vai lá e fala, porque Jesus mesmo disse que não veio trazer paz, mas ele veio trazer espada, e aí ele fica se justificando na sua própria obstinação. Não é nesse espírito aí que a gente está falando. O buraco é muito mais embaixo. E aquilo que causa divisão e que fará os inimigos dos homens serem os da sua própria casa, não é necessariamente nos vinculamentos que você faça do lado de fora. Nos vinculamentos que você faça do lado de fora. Porque os vinculamentos que você faça do lado de fora, dependendo de como for, a gente tem que chamar ponto a ponto relativo à coerência que isso estabelece com os vínculos formados. Agora, o que eu estou dizendo aqui é em relação à singularidade daquilo que se forma do lado de dentro. Pensa comigo. Uma família de advogados, geração após geração, juízes, desembargadores, advogados de renome. E aí no seio daquela família nasce um músico. Você não gosta de música? Música dá dinheiro, filho! Você gosta de música aqui no Brasil, pelo amor de Deus! Eu gosto de música, mas música! Aí entra aqui. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. É a verdade do sujeito indo de encontro com o poder coercitivo de uma tradição. Aí se aplica o espírito. Aplica-se o espírito do que está aqui. O poder coercitivo de uma traição, de uma moral. Olha, isso encontra dentro da igreja também. Todo mundo vestindo saia. Mas aquela irmã não se sente mal de botar uma bermuda. E ela vai com as irmãs, todas elas de saia e ela de bermuda. Não tem um poder de coerção aí? É, né? Você, assim, está com as suas irmãs, mas você é alienígena do pedaço. Né? Você está ali, né? E aquele destempero. É nesse sentido que diz acerca da verdade que se ajusta de maneira saudável à sua consciência, conforme aquilo que seja o seu compromisso com Deus que habita dentro, no enfrentamento
da coerção, da pressão que é exercida do olhar do outro sobre você do lado de fora. E aí entra o que Jesus dizia: estreito é o caminho que conduz para a vida. Estreito é o caminho, porque só passa você. É dessa coerção que entra como o espírito de uma saudável tradução dos textos que nós lemos, das recomendações que Jesus disse e que ele enunciou que esses daqui seriam obstáculos tremendos. Por exemplo, uma família, uma pessoa que observou a mãe sendo maltratada constantemente pelo pai, né? E tendo, você vê, uma pessoa que assistia a mãe sendo sistematicamente judiada, mas ela não podia sair, ela não podia se desligar daquele contexto porque ela era dependente do pai. Então, criou-se toda uma ojeriza fóbica em relação à possibilidade de ela se ver dependente de alguém. Porque por tudo que ela conviveu, da mãe sendo dependente do pai e o pai fazendo o que fez com a mãe, ser dependente de alguém passou a ser sinônimo de se entregar voluntariamente para a tortura e para toda sorte de mazelas. E aí ela sai vivendo vida afora, ela passa um bocado para de alguma forma desenvolver a sua própria autonomia, o que até aí está legal, mas chega uma dada situação da vida em que a vida coloca ela numa encruzilhada, onde circunstancialmente, durante um tempo, ela precisaria depender de alguém, para depois acessar um patamar superior de qualidade de vida e de ser. Mas o modo como ficou impresso dentro dela a ideia de dependência, ela se nega, porque ela se torna escrava das memórias e das impressões que ela recebeu da história da mãe. Vocês estão conseguindo entender aonde eu estou querendo chegar? E não permite viver a circunstancialidade da singularidade da própria história. Que por vezes, embora a leve a passar por um momento de dependência, ela vai viver aquilo totalmente diferente do que a mãe viveu. Mas o simples fato da dependência em si, porque era algo que era alvo de tanta queixa e de tantas reclamações da parte da mãe, demonizando a dependência como se ela fosse a única chave do problema que ela passava, ela desenvolveu aquele trauma reativo pela questão. E ela não se permite passar pela dependência e vai se entregando a uma vida de workaholic, trabalhando até dizer chega, e vai sacrificando uma série de vivências que a alma dela pede para ela viver, como que do papel de mãe, como que de um papel de esposa, mas porque qualquer situação que ela vive que a aproxime daquele significado maculado e condicionado que a questão da dependência ficou por conta da história da mãe, ela corre, ela foge, ela se anula. E é aí que entra o que Jesus diz: aquele que não aborrecer pai, mãe, irmão, por amor de mim, não é digno de mim. Você não será digno da vida naquilo em que você não se permitir passar por caminhos cuja ideia desse caminho fora abarrotada por uma hermenêutica traumatizada do olhar do outro, da vivência do outro, ainda que esse outro tenha sido seu pai, sua mãe, ou uma pessoa de grande apreço do seu círculo de convivência.
É nesse sentido. Veja como a religião empobreceu o significado disso daqui, e isso daqui é um convite para a libertação, para a vida. Encarnado e vivenciado pelo próprio Jesus, porque se você for parar para ver, olha aqui Marcos, no capítulo 3, no próprio capítulo 3, você tem duas situações. No início do capítulo 3, no versículo 21, você tem assim: e quando os parentes de Jesus ouviram isto, ou seja, de que a multidão estava afluindo em torno de Jesus, saíram para o prender. Foi, a família de Jesus saiu, velho. Seu irmão, tá todo mundo me zoando, velho. Você imagina os irmãos de Jesus? Todo mundo pô, tudo que é o irmão do Messias, velho. Pá, geral canapilha, meu irmão, você tem que silenciar esse cara, pelo amor de Deus, já perdeu. Tu conversa com ele, ele quase que te convence. O cara tá tão convicto do que ele acredita que tu para pra... Vamos pegar ele aqui, a gente bota ele dentro de um saco e amarra dentro do quarto aí, ó, para ver se segura. Porque diziam, está fora de si. E aí você vai para o final do capítulo 3, e aí você vê a tentativa da família fazer isso, né? Nisto chegaram sua mãe, inclusive a mãe de Jesus, né? Estava lá. Meu Deus, não consigo digerir meu próprio filho. Chegaram sua mãe e seus irmãos, agora 31. E tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É quando se transcende os laços de consanguinidade, e mesmo esses laços já não se impõem como limites para a relação do eu com o nosso Deus que habita do lado de dentro. Quais são as verdades aqui acerca de você que estão travadas, que estão algemadas, que estão cerceadas por um estereótipo familiar, por uma palavra ou por uma imposição do olhar do outro que constrange, que intimida, que relativiza e que impede você de entrar em contato com aquilo que só as suas imaginações te levam a devaneios compensatórios, porque só lá você se permite bater asas, porque de fato e verdade, aqui na vida, você fica todo agrilhoado e cerceado pela imposição e pela coação do olhar do outro. É nesse sentido que Jesus disse que não veio trazer a paz, mas a espada. Porque se não houver uma medida de enfrentamento, de você pela fé fazer valer esse ser que compõe aquilo que seja a sua melhor versão para a vida, mesmo sofrendo resistência, isso vai sendo morto e atrofiado dentro de você, porém não gratuitamente, mas provocando inúmeros sintomas, achaques de ansiedade, depressões aparentemente sem causa, pânicos, fobias e diversos transtornos, como uma espécie de grito dos renegados dentro de você. É como se aquelas partes dentro da gente se convulsionassem, buscando a sua voz, buscando aquilo que deveria ser o seu espaço, e foi negado.
para se atender e satisfazer a demanda que vem de fora, do olhar do outro. Então, no desfecho dessa nossa reunião de 2018, eu proponho, em nome de Jesus e do Evangelho, porque o que nós estamos falando aqui é Evangelho, liberdade. Que percorramos e nos coloquemos diante das confrontações saudáveis. Não vale a pena a confrontação por bandeiras e instituições onde você está acendendo a churrasqueira dos outros. Entendeu? É essa que é a verdade. Ou então você ser a verdade o tempo inteiro e todos os seus filhos. Esse é o convite. Esse é o convite. Esse é o convite. Entrar em contato com a sua verdade. Agora, esse sofrimento, ele é um sofrimento que vai te colocar em sintonia com a verdadeira. Porque, entenda, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu me conecto com a minha verdade, eu me conecto com Ele. Eu posso desenvolver um estereótipo comportamental que for, só para evitar os embates. A vida já é muito desgastante, né? Vou eu ficar aí querendo aí arrumar quizumba, deixa do jeito que está, eu já tenho muito problema. Mas se você for parar para ver, você tem muito problema e você está exaurindo a sua energia com combates que não vão te levar a lugar nenhum, não vão te curar de nada, não vão te melhorar nada, só estão preservando todos os achaques psicológicos que de repente você já até aprendeu a conviver, antes já doía pra caramba, mas agora de alguma forma isso já entrou na síntese do seu dia a dia, e você está dizendo que está combatendo, mas você está jogando munição para fora. Porque a vida, ela, existencialmente, ela carrega a ideia do combate. Nós somos apenas convidados a avaliar que combate a gente está lidando. Vocês lembram da continuidade do texto que a gente leu aqui? Jesus falou. Porque não se tem como construir uma torre sem antes avaliar se você está com todo o material ali para concluir. Ao mesmo tempo, não tem como você se arvorar numa guerra com 10 mil, com um outro que está vindo contra você com 20 mil. Então, a vida, ela pressupõe esforço e combate. Mas Jesus convida, cara, pensa como você vai demandar esse esforço. Porque do contrário, você se verá num desperdício. Mas às vezes Deus também dá um suporte. Davi, por exemplo, enfrentou Golias. Exército pequeno enfrentou grande, Deus apoiando. Agora, com Deus apoiando. A história de Davi contra Golias, se você for querer utilizar isso como uma espécie de estratégia dogmática, sempre que eu ver com uma maioria, eu vou só com uma minoria, porque é assim que Deus ajuda, dá ruim. Isso dali foi um evento singular. Mas é real, cara. Não, mas veja, foi um evento singular e outra que traduz pra gente o seguinte. Se tiver lepra e 7 vezes eu me banhar, lepra vai embora. Não, isso são singularidades que remetem a gente por quê? Toda vez que eu estou em conexão com Deus que mora dentro, por exemplo, se você for olhar essa história de Davi, muito bem trazida, tinha um exército inteiro sentado no chão, se cagando de medo de Golias. Por quê? Porque eles não estavam conectados do lado de dentro, eles estavam conectados do lado de fora. Olha o tamanho dessa geringonça aí, meu. Eu não vou entrar nesse negócio aí, não, é ruim. O exército mal me paga um pão, eu vou chegar aí, eu vou pegar esse cara que vai jogar na cabeça longe. Chega Davi, ele vem com uma outra conexão. Tanto que ele nem estava no meio, ele veio de fora. Ele não estava no meio daquela nuvem de amedrontamento que se formou no coletivo ali no lugar. Davi, ele entra com uma outra conexão. Tanto que ele já vem numa outra linha de raciocínio. Quem é esse incircunciso? E
quando tenta conectar ele, aquilo ali ele rejeita. Que quando tenta colocar a armadura, ele rejeita. Tenta, ainda vem uma coerção para colocar Davi no mesmo medo que todo mundo estava sentindo. Vem aqui, ó, toma essa coraça aqui. Não, mas peraí, cara, esse cara é um incircunciso. Aí vem a grande lição. Quando eu me conecto com Deus do lado de dentro, meu amigo, pode ser um exército contra mim, pode ser o Golias contra mim, eu viro maioria. Eu viro maioria. O que Jesus utilizou lá com relação à construção da torre e com relação a mensurar a questão do exército em relação ao enfrentamento com quem vem com a maioria, isso não é um dogma, isso é uma metáfora. Uma metáfora que convida a gente a pensar como que nós estamos aplicando o nosso esforço. Felipe, quando você colocou de maneira profunda sobre esse texto, né, quando a gente avalia da maneira como a gente avaliava antes, de uma maneira religiosa, eu tenho que provocar essas pessoas contra mim. Ok. A gente interpretava dessa forma, a gente também era orientado assim. Se você não está assim, se ninguém está se preocupando com você, tem uma coisa de errado contigo. Era para os teus familiares estarem chateados com você. Olha, a mãe não se preocupa contigo, você vem pra cá e ela não fala nada, tem uma coisa de errado. É a doutrinação dos chatos, cara. Chatos de galocha. Seja um chato de galocha. Cara, isso é um desperdício de energia. Isso é um desperdício de energia. Você quer algo mais cortante do que a sua própria verdade? Assuma a sua verdade. Isso é tão poderoso. Isso é tão poderoso que você vê o endemoniado de Gadara. O cara era famoso em toda Gadara. Endemoniado. Jesus foi lá e libertou o sujeito. E o que ele diz para o sujeito? Fica aqui. Você aqui, vivendo a sua própria verdade, a lucidez do endemoniado de Gadara foi um escândalo para os gadarenos. Foi um escândalo para os gadarenos. E o Caio até explica isso muito bem, quando ele fala acerca da função psicológica que o endemoniado de Gadara cumpria para os gadarenos. E é uma mensagem muito interessante. Gadara, que é uma das cidades da Decápolis, né, das 10 cidades gregas, que sempre foram caracterizadas e marcadas por inúmeras invasões, domínios, subjugações, e de repente aparece um endemoniado lá que não se prende a nada, que se solta de tudo, que não obedece, não tem compromisso com absolutamente nada que era imposto para a nação. Então ele vira uma espécie de catarse, de elemento de catarse coletiva para o local, onde o pessoal ia levando comidinha para ele lá no cemitério, porque como é que esse cara sobrevive ali? Não é de vento. Então o pessoal ia lá levando a comidinha para ele, é uma espécie de nosso malvado favorito que está aqui, que faz aquilo que todo mundo queria fazer, mas ninguém faz, mas ninguém projeta nele, e ele não era repreendido, porque afinal de contas ele era o maluco da história. Então quando Jesus liberta o fator catártico psicológico da cidade, a cidade, bambiou. E agora a gente tem que se enxergar. Aí agora a gente vai ter que se enxergar, a gente agora vai ter que botar o dedo na ferida, e aí agora Jesus sai fora, porque eu não aguento isso. Vai pro outro lado. Sem a magia, assim, do Dr. Fritz, né? Sem a magia toda ali, né? Fica fraco demais. Fica. Você se... E aí? Né? Porque a gente se fecha no ciclo. Dá trabalho construir a torre e parar pra pensar no recálculo. Isso tá fazer cálculo. Tá humano demais. Gosta de magia, gosta de pirotecnia, luz. Isso, de mágica. Mágica. Deve ser a mágica, assim. Não. Acabou, pô. Vamos trilhar na verdade. Isso. Na verdade. Esse é o convite. Por que se transforma o gadareno num cara milagreiro também? Bota a mão tudo em... Olha só, né? A transformação, só o endemoniado de Deus. O endemoniado de Deus. O cara, quando cumpre essa função ali junto com o grupo, tá bom. E ele vai sendo fetichizado na imaginação do grupo como uma relação de projeção. Meus amigos, a nossa verdade, ela é vida. Mas nesse mundo caído aqui, nenhuma verdade singular virá para fora
sem algum tipo de hostilização. Nenhuma verdade. Você pode até dizer assim, pô, a verdade é sem limite. Você pode até chegar e dizer assim, não, mas não esquece todo tipo de verdade do lado de dentro. Vai carregar algum tipo de hostilização. Nós somos convidados a ir expondo isso ao mesmo tempo que criativamente ir reformulando todo o panorama ao redor, de maneira a produzir uma vivência e uma convivência que se alinhe o máximo possível com a nossa verdade de ser. Todavia, se o meio ao redor fizer da sua verdade algo insuportável, então eu não negocio com a minha verdade, eu me permito ir para a crueldade, senão a favor da verdade, disse o apóstolo Paulo. E é isso que nos conecta com a videira verdadeira. E é isso que, uma vez nos conectando com a videira verdadeira, nos alimenta com a seiva da vida, que ajusta ânimo, disposição, bom humor, bom ânimo, e todas essas prerrogativas que dão sustentação positivas para o ser, para a mente, para o nosso coração. Esse é o convite. Esse é o convite. Então que o Espírito complete no nosso coração, porque se eu tenho um desejo para esse fim de ano, é de que a gente se conecte com a nossa própria verdade, com o Deus que habita dentro. E isso vai colocar a gente na relação com o outro a uma série de exercícios na gestão dos nossos próprios sentimentos. Porque se passarão as assombrações da rejeição, as assombrações do desamparo, as assombrações da insegurança e de uma série de sentimentos que possivelmente já são reverberação de traumas lá de trás, mas que vão sendo curados no caminho, na medida em que a gente se conecte com a videira da vida do lado de dentro. Amém? Amém. Amém, Marcos. Deixa eu só um pezinho.